Não é, a matemática é muito simples. 1 mais 1 é igual a 2. Então, renúncia, oração, jejum e estar com Deus é a chave não só para o avivamento, mas para que você não se esfrie, não se contamine com esse sistema que vai empurrar todo mundo para o outro lado. Porque o que Satanás vai querer é justamente, deixa eu travar esse pessoal aqui para que eles não busquem ali. Então, a palavra de resumo para tudo é continuar orando, continuar buscando. Uma coisa que é muito interessante é que, por conta dessa vida hoje, porque o senhor viajou em que ano para a Coreia? Coreia foi 2018. E o foco principal de ir para a Coreia foi o quê? A oração. Porque a Coreia do Sul hoje, ela é o que é por conta da oração. Traz um pouco só dessa tua ida lá, do que tu viu e hoje faz parte ainda mais, falando de intensidade de oração, para que eu possa falar algo sobre isso. A Coreia do Sul também faz parte dessa história de avivamento, né? Uma história de transformação de uma nação. Depois da Guerra da Coreia, né, que evidenciou a divisão, né, da Coreia do Sul e Coreia do Norte, e também da guerra que destruiu, na verdade, a questão da Coreia. A Coreia se tornou um dos países mais pobres do mundo. A miséria, a extrema pobreza, ela Depois da assolou. divisão das Coreias, né? E da guerra em si, né? E isso, a Coreia foi completamente devastada, destruída em tudo, em tudo, em tudo. O povo comia realmente lixo na Coreia. E foi exatamente nesse momento que as pessoas se voltaram para Deus e elas tinham sido evangelizadas por missionários também. E aí houve um sopro de Deus, né? Em momentos de caos, sempre tem um sopro, né, de avivamento nos piores momentos que tinham, tanto da história de Israel como na história de países. A gente vê assim, né, País de Gales, né, a gente vê, né, nos outros desenvolvimentos a situação que cidades se encontravam. Então isso startou esse movimento na Coreia, que foi uma das maiores transformações de uma nação, né, através desse mover de oração. Naquele tempo, os poucos cristãos que existiam na Coreia começaram realmente a um mover de oração diário, que foi estabelecido como a oração da madrugada, né, oração que acontece às 4 horas da manhã. E isso foi estabelecido e todas as igrejas, de repente, elas começaram a aderir a essa prática da oração. E a prática era orando pela nação, pela restauração da nação, pelo reino de Deus, né? Venha o teu reino, né? A oração venha o teu reino. E o povo começou, a igreja começou a gerar arrependimento, confissão, né? Tudo que fala lá em 2 Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama, né? Isso aconteceu na Coreia. E de repente todas as igrejas elas foram alcançadas por esse mover de oração. E todas as igrejas são de todas as denominações. Exatamente. Presbiteriana, batista. Todas. Isso acontece até hoje. Até hoje a Coreia ela tem essa prática, né? 4 da manhã, todos 4 os dias. da manhã. 4 da Incluindo manhã. domingo. Inclusive o domingo. São 365 dias de oração por ano, ininterruptamente, independente de feriado. Criança, tudo. jovem, adulto, mulher, todos na igreja. Você se acorda na madrugada e você sai pelas ruas da Coreia, você vê o fluxo de carros escuro e o fluxo de carro de pessoas convergindo para as igrejas. Incrível. E os estacionamentos da igreja lotados nesse período da madrugada, com famílias inteiras indo para a oração da madrugada. O povo tem uma disciplina muito forte também. Né? Incrível isso. Tem muito a ver também, é claro, o povo asiático tem com a questão da cultura. Por quê? Porque o povo asiático,
ele já tem uma cultura de meditação, né? O budismo é muito meditação. Então as pessoas, elas se isolavam nas montanhas para jejuar, para orar. Então é claro que essa cultura é muito importante na questão da oração, diferente da nossa cultura, Sim, sim. porque a oração na nossa cultura, isso é um dado importante, a oração na nossa cultura, ela tem uma cultura de penitência. A Igreja Romana trouxe a oração como uma penitência. Então, muitas pessoas oram a oração como se fosse um castigo. Por quê? Porque a Igreja E Católica, depois que confessa, você ora 50 Pai Nosso, 50 Ave Maria. então, E aquilo era penitência. então a oração, ela não vem para transformar, ela vem para te perdoar. Ela vem para oferecer um castigo a você. Diante do teu erro. A oração trouxe essa leitura de castigo. Enquanto que o oriental, ele tinha uma cultura de meditação, de oração, já intrínseca. Então, sem sombra de De dúvida. transformar mesmo, de fato. Para eles foram muito mais fáceis isso, porque existia... Isso traz como exemplo, até nisso, né? Essa cultura, porque não é só a questão da oração, mas também dessa transformação na cultura. Se a gente conseguir implementar isso, trazer, entender que a oração ela é essa transformação, vai ficar mais fácil. Mas aí você ouviu lá que hoje a Coreia do Sul hoje é um dos países mais importantes do mundo. Incrível, incrível. E a igreja, Deus, a oração, o avivamento foi fundamental para essa transformação. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É possível que o Brasil seja transformado? Totalmente, totalmente. O Brasil vai ser transformado. Amém, amém. Esse sopro vai ocorrer nos 4 cantos dessa nação. Essa nação, ela é predestinada a um avivamento. Isso é algo de Deus. É claro que tem a parte que nos cabe fazer, né? Então, eu posso dizer que isso é algo que está no radar de Deus. Deus, ele olha e ele quer isso. Mas tudo isso depende da resposta que nós vamos dar. Porque toda promessa ela tem uma condicionante. Sim. Né? Então, se a gente cumprir, né, aquilo que é pré-requisito da promessa, isso vai se cumprir. Né? A promessa ela tem esse tempo. A promessa ela tem esse processo. Né? Processo e promessa. Precisamos ser aprovados no processo para que a promessa ela se evidencie. Né? Sim. Então, mas eu creio fielmente nisso. O Brasil é uma terra, é uma nação profética. E eu vou até falar sobre isso, mas assim, essa tua ida para a Coreia mudou também a tua vida de oração. Nossa, Hoje, a oração que o Senhor faz, a oração que é feita na igreja, trouxe frutos. Ou seja, a fagulha o fogo que teve lá, o Senhor trouxe uma fagulha, e hoje o Senhor entende que essa fagulha, ela pegou. Não, isso muda a vida de uma pessoa. Né? Essa experiência, nós passamos uma semana vivendo como o coreano vive diariamente isso. E é muito incrível isso. É muito incrível porque é uma atmosfera diferente. E não teve denominação. Por exemplo, a igreja que o senhor ficou... Foi uma igreja metodista. Veja. Né? A gente não imagina tanto fogo, tanta presença, tanta santidade, sabe? Você sabe o que é que você... A percepção que você tem é que tem um povo santo que gera um ambiente de santidade que você quase que consegue tocar. Aquele ambiente liberado, leve, de uma coisa tão indescritível que isso é gerado por uma vida de oração. E as igrejas são assim, tem café da manhã, a igreja toda ela se prepara para todos os dias. Isso é a coisa mais importante da igreja. De lá o pessoal vai para o trabalho, vai para a escola. As igrejas são preparadas para isso. Essa igreja que nós estávamos, ela tinha um refeitório, que eu acho que esse refeitório ele dava para umas 1000 pessoas. Tinha uma cozinha industrial preparada para que as pessoas saíssem de suas casas, e a própria igreja, ela dá esse café da manhã, porque as famílias vão com crianças pequenas, com estudantes que vão para a escola, e antes deles irem, eles vão para a oração. Incrível. Depois a igreja serve o café e eles vão trabalhar, vão para as escolas. Incrível. E é incrível. E lá
Você tem Assembleia, você tem Presbiteriana, Batista, Todas as e todas as denominações todas fazem do mesmo jeito. Algumas igrejas, inclusive igrejas católicas. Meu Deus. Ou seja, o avivamento, ele transforma tudo que passa pela frente. Ele vai pegando tudo e transforma. E teve uma transformação na nação. Pois é. A nação sair esse é o ponto. Da penúltima nação mais pobre do mundo, né, para ser uma das 5, já chegou a ser a 3ª nação mais poderosa do mundo. E né? a Coreia é desse tamanho. Desse tamanho, né? Hoje... Cabe quantas... Eu nem sei, acho que vai até... É importante a gente botar isso depois no Instagram. Quantas Coreias cabem no Brasil? Ou seja, imagine isso multiplicado no Brasil, quanto isso vai ser transformador. Além de pobreza, o tráfico, a prostituição, o país vai ser transformado. E eu lembro que quando o senhor foi, o senhor falou as igrejas lindas, o país lindo, tudo lindo, um povo educado e transformado. Ou seja, Deus quando chega, ele transforma tudo e a todos. E até aqueles que não se prostraram são transformados pela presença dele.